Marcos capítulo 2, versículo 1, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Levante as mãos para o céu e diga: Meu Deus, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas. Glória a Deus, graças a Deus. Está aí a palavra de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, para estar compartilhando com a igreja. E eu quero trazer uma mensagem de Deus que traz o tema: quando a fé rasga o teto. Amém? Repita comigo: quando a fé rasga o teto. Glória a Deus. Ou seja, a fé que confronta limites e também rompe barreiras invisíveis. Aleluia. Nós vemos aqui que em meio às ruas estreitas de Cafarnaum, numa casa comum, nós vemos que algo extraordinário acontece. Jesus, o Verbo vivo, está ali. E onde Jesus está, a esperança, ela respira. A notícia se espalha como fogo em palha seca, ou seja, ele voltou. O mestre dos milagres, o que toca os intocáveis e o que levanta os caídos. E então a casa, diz a palavra no texto, que a casa ela se enche-se rapidamente, gente à porta, nos cantos, nos corredores. Creio também que alguns curiosos, outros famintos por uma palavra que cura a alma. Mas no entanto, em algum lugar da cidade, 4 homens, eles se recusam a aceitar que a porta fechada é o fim da jornada.
ou seja, 4 homens, eles se recusam que a porta fechada é o fim da jornada. Diz a palavra que eles estão carregando um homem paralisado, não apenas de pernas, mas talvez de sonhos, de fé, de perspectiva. E a palavra de Deus diz que aqueles 4 não tem nome no texto, mas tem lugar eterno na história, pois eles tiveram uma fé que rasgou o teto. Quem está entendendo diz glória a Deus. E aquela ação daqueles 4 homens não foi uma ação impulsiva, mas foi fruto de uma convicção profunda. Se ao menos colocarmos o nosso amigo aos pés de Jesus, tudo mudará. Aleluia. E ali então começa podemos dizer, uma das cenas mais ousadas do Novo Testamento. Porque diz a palavra que ali eles sobem ao telhado, e eles arrancam as telhas, e agora eles descem o leito bem diante do Senhor. A multidão apenas olhava, talvez confusa, sem entender nada diante daquela situação. Mas Jesus, ao ver a fé deles, age. Ou seja, o teto da casa se abriu, mas acima disso, o céu também se abriu. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a mensagem de Deus para nós nesta manhã. Esta é a mensagem. Há uma fé que não espera sentado, mas que sobe, que rasga e que move. Porque é uma fé que desafia o impossível, não por arrogância, mas por confiança. Porque é uma fé que provoca o céu, e o céu a responde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma fé que recusa aceitar limitações, porque a palavra de Deus, ela diz que a multidão enchia a casa, dificultando o acesso. Não tinha como entrar pelas portas da casa, porque a multidão enchia a casa, ou seja, dificultando o acesso. Qualquer um poderia ter dito: não dá para entrar, não dá para passar. Mas os 4 homens, eles decidem olhar para a porta fechada, ou seja, eles decidem, aleluia, não olhar para as portas que estavam diante dos olhos dele, que estava fechada, mas eles decidem olhar para o céu que está aberto. Aleluia, glória a Deus. E eles agem com uma criatividade espiritual, porque eles sobem ao telhado, e a palavra de Deus diz que ali eles removem as telhas. E naquela cultura, meus irmãos, isso seria um ato, quem sabe um ato inusitável, até mesmo um ato escandaloso. Imagine bem pessoas em cima do telhado da casa destelhando. Mas a fé, quando ela é real, ela não teme o escândalo da obediência. Ou seja, quando a fé é real, ela é uma fé que ela obedece às ordens de Deus. Aleluia. Quantas vezes nós deixamos de avançar porque às vezes o acesso parecia bloqueado? Quantas vezes nós deixamos de avançar porque pela nossa visão parece que o acesso está bloqueado?
Mas a fé verdadeira, ela não espera facilidades, porque nós não vamos encontrar facilidades, mas a fé verdadeira, meus irmãos e irmãs, ela cria oportunidade aonde não existem. Preste bastante atenção nisto. A fé verdadeira, ela cria oportunidade onde não existe. Muitas vezes Deus, Ele permite o não da porta para nos ensinar a escalar o telhado. Oh, aleluia! Deus, Ele permite. Muitas vezes Deus, Ele permite o não, aleluia, da porta para nos ensinar a escalar o telhado. Aleluia, subir um nível a mais. Talvez você, quem sabe, está diante de um diagnóstico, de uma situação familiar, ou quem sabe de uma situação financeira, ou quem sabe até mesmo saúde, onde tudo parece fechado, mas nesta manhã Deus está dizendo: suba mais alto, rompa o teto e me verá agir, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, diz a palavra do Senhor. Ou seja, nesta manhã Deus está removendo telhados que limitavam a sua visão. Você verá caminhos que nunca imaginou e chegará onde parecia impossível, assim diz o Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus. Uma fé que se revela na comunhão. 4 amigos, um paralítico e um propósito. Repita comigo: 4 amigos, um paralítico e um propósito. Aleluia. E qual era o propósito? Levar o necessitado até Jesus. Aleluia. Um carrega, outro equilibra e o outro sustenta. Eu vou repetir para você: um carrega, outro equilibra, o outro sustenta. Ou seja, ninguém solta a maca até que o milagre aconteça. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! O milagre, meus irmãos, aqui o milagre, ele não começa com o toque de Jesus, mas com o esforço dos amigos. Aleluia, com o esforço dos amigos, porque a fé madura, ela não anda sozinha. Aprenda isto: a fé madura não anda sozinha, mas ela se manifesta no corpo, ou seja, eles se tornam extensão da graça de Deus sobre a vida do paralítico. Oh, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E você, quem sabe, está cercado de quem? De quem? E a quem você está carregando? Porque às vezes somos o paralítico, em outras oportunidades somos os carregadores. Deus, Ele quer nos ensinar a sermos ponte e não barreira. Eu vou repetir para você: Deus, Ele quer nos ensinar a sermos pontes, ou seja, a ser canal de bênção e não de barreira para o milagre
de alguém, para o milagre de alguém. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus está dizendo aqui nesta manhã: existe pessoas paralisadas, esperando que você a leve em oração, em amor, intercessão. Sabe por quê? Porque o céu honra o esforço que nasce da empatia. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6 versículo 2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia. Ou seja, Deus está levantando em sua vida pessoas que te ajudarão a carregar o peso até o milagre. Eu vou repetir para você nesta manhã: Deus está levantando em sua vida pessoas que te ajudarão a carregar o peso até o milagre. Uma rede de apoio espiritual está sendo formada no invisível sobre a tua vida aqui nesta manhã. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Uma fé que é visível aos olhos de Deus. Jesus, ele olha para cima e ele vê a fé deles. Não ouve uma palavra, mas percebe a entrega. Aleluia. O paralítico não disse nada, quem falou foi a atitude. Aleluia. Ele não falou nada, mas a atitude falou por eles. Quem está entendendo diz glória a Deus. A atitude falou por eles, porque a fé, ela pode ser silenciosa e ainda assim ensurdecedora diante do céu. Aleluia. Porque Jesus, ele vê além das palavras. Jesus, ele enxerga as intenções. Jesus, ele enxerga as motivações. Jesus, ele vê os sacrifícios. E a fé que toca o céu é a que se move mesmo quando os pés não funcionam. Eu vou repetir para você: a fé que toca o céu é a mesma que se move mesmo quando os pés não funcionam. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está vendo o que ninguém vê. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus vê as suas lágrimas em secreto. Deus vê os seus esforços para continuar. Deus vê o seu clamor no silêncio na madrugada, e a resposta virá, diz o Senhor, não por aparência, mas por fé verdadeira. Assim diz o Senhor. Oh, Ramasturi me clama labaia. Glória a Deus. A fé, ela não precisa ser barulhenta, mas ela precisa ser genuína, movida por confiança e uma entrega total a Jesus Cristo de Nazaré. Porque lá em Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, meus irmãos, agradar a Deus. E Deus está vendo a sua fé aqui nesta manhã. Deus está vendo a tua fé, e hoje Ele te diz: filho, filha, teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Oh, aleluia. Pode adorar, pode glorificar e exaltar o nome do Senhor.
Oh, aleluia! Levanta e anda. Filho, filho, os teus pecados são perdoados. Levanta, anda. Aleluia! Uma fé que desafia os argumentos religiosos. Os escribas, os fariseus que estavam ali na casa, eles murmuravam em seus corações e não conseguem celebrar o milagre, não conseguem se alegrar com a conquista do próximo, não conseguem se alegrar com a bênção do irmão. Ou seja, eles murmuravam em seus corações, só questionavam, mas Jesus, conhecendo os pensamentos, os confronta com autoridade, porque Jesus conhece. E Jesus confronta com autoridade. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? A religiosidade sempre tenta desacreditar o mover de Deus. Preste bastante atenção nisto. A religiosidade, ela sempre tenta desacreditar o mover de Deus. Não entende que a fé verdadeira não se encaixa em fórmulas, nem em doutrinas frias. E Jesus mostra que a maior cura é do Espírito. Ora, mastori me clama labaia. Oh, aleluias! Muitos duvidaram do que Deus está fazendo em sua vida, ou muitos vão duvidar do que Deus está fazendo na tua vida. Muitos vão. Não tente explicar o que é espiritual a quem vive preso no natural. Não tente, porque aquele que vive preso no natural, ele não vai entender o espiritual. Não tente explicar, não queira debater, aleluia, o que é espiritual a quem vive preso no natural. Mas Deus está dizendo para a igreja nesta manhã: continue crendo, mesmo quando te julgarem. Eu digo para você, continue crendo, mesmo quando te julgarem, mesmo quando te criticarem ou não entenderem. Mas Deus está curando você por dentro antes de te levantar por fora. Assim diz o Senhor. Deus está te curando por dentro para te levantar por fora. Assim diz o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Continue crendo, mesmo que estão julgando, mas continue crendo. Mesmo que estão criticando, mas continue crendo, porque Deus está curando você por dentro. Deus está curando você por dentro, para que antes Ele venha te levantar por fora. Quem crê que Deus está curando, então dá um brado de glória a Deus. Adore ao Senhor. Orianda lapaias. 1 Samuel 16:7 diz: pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por isso que Deus, Ele está te curando você por dentro primeiro. E muitas vezes vão te julgar, muitas vezes vão te criticar, aleluia, mas não olhe para isso. Continue confiando, porque a obra de Deus vai ser completa na tua vida. O tempo da crítica está acabando, diz o Senhor. O tempo da crítica termina hoje, porque Deus te frutificará diante de todos. O milagre será o seu testemunho. Assim diz o Senhor. Quem crê, levante a mão e adore e glorifique o nome dEle. Aleluias.
Glória a Deus, uma fé que transforma testemunho em autoridade, é uma fé viva, é uma fé verdadeira. Aleluia, a palavra do Senhor diz assim, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia, ou seja, autoridade. O homem se ergue, aquilo que era a marca de paralisia, agora vira um troféu de vitória. A casa se enche de glória. O mesmo leito que o mantinha no chão, agora é carregado como testemunha. Ou seja, o mesmo leito que prendia ele no chão, agora ele está carregando como um troféu de vitória. Ele está carregando como um testemunho de bênção, porque a cura de Jesus não é apenas física, mas é uma restauração completa. Ele restaura a dignidade, ele devolve o movimento e ele dá autoridade. Quem crê glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluias! Aquilo que te paralisava vai virar o troféu da tua vitória. Oh, aleluia, eu vou repetir. Aquilo que paralisava você vai virar o troféu da tua vitória. Assim como a maca daquele paralítico se tornou no troféu de vitória, se tornou num objeto de testemunha do milagre. O que estiver te paralisando nesta manhã, Deus está dizendo, vai virar troféu da tua vitória, vai virar. Quem crê, levante a tua mão e adore e glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia! Deus vai te levantar diante dos mesmos que te viram cair. Deus vai te levantar diante daqueles que te criticaram. Deus vai te levantar diante daqueles que te acusaram. Deus vai te levantar diante daqueles que lançaram palavras de derrota. O que te prendia será usado para mostrar o poder de Deus na sua vida. Deus vai usar o seu testemunho, será resposta para muitos que hoje ainda duvidam, mas vai ser o testemunho que Deus é na sua vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus, já vou concluir. Alamanto e decanta labaia. Quantas pessoas que não estão paralisadas, mas Deus vai tornar o que está te paralisando em troféu de vitória. Em troféu de vitória, Deus vai transformar. Alamasturi me clama labaia. O leito era símbolo de dependência, ou seja, aquele homem dependia daquele leito, mas agora se torna evidência de um toque sobrenatural. Ou seja, aquilo que era leito, aquilo que paralisava você, agora vai se tornar em evidência de um toque de cura, um toque de milagre. Porque lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra em vós a completará até o dia de Cristo Jesus. Quem crê que Ele vai completar a obra, levante a tua mão e adore, glorifica o nome do Senhor. Alamanto e decanta alabaster e me clama labaia. Vai completar a obra, vai completar a obra, vai completar a obra. Aquilo que paralisava você vai virar troféu de vitória, assim diz o Senhor. Pode adorar, pode adorar. É a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus.
Orianda Labastereme Clama Labaia. Deus está te levantando hoje. Deus está te levantando hoje, porque foi Ele que começou a boa obra. Foi Ele que começou a boa obra em vós. Foi Ele que começou a boa obra na sua casa, na sua família. E até o dia de Cristo Jesus, Ele vai terminar esta obra. Ele vai. Deus está te levantando hoje. A sua história será instrumento de fé para multidões. O que te paralisava será a sua maior plataforma de glória. Eu vou repetir: o que paralisava você será a maior plataforma da glória de Deus sobre a sua vida. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Alamanto e declama labaias. Oh, aleluia. Quando a fé ela rasga o teto, o céu desce. Alamanto e decanta rastureu e clama. Quando a fé ela rasga o teto, o céu desce. Eu posso contemplar que o céu desceu aqui nesta manhã. Oh, Ramasturi me clama lapaia. Aleluia, aleluia. A fé daqueles homens rasgou o teto da limitação e moveu o trono da graça. E a fé da igreja nesta manhã está rasgando o teto da limitação. O teto da limitação está sendo rasgado nesta manhã. Não se trata apenas de um paralítico, mas de todos nós, porque todos precisamos de alguém que nos leve até Jesus. Todos precisamos de uma fé que age, uma fé que sobe, uma fé que rasga, uma fé que insiste e uma fé que crê. E nesta manhã o céu está diante de você, meu irmão. Nesta manhã o céu está diante de você, minha irmã. E eu pergunto para você: que tipo de fé você vai exercer nesta manhã? Porque o céu está diante de ti. Uma fé que só observa, uma fé que só observa, ou uma fé que rasga tetos, que toca o coração de Deus. Qual que você vai decidir? Que tipo de fé você vai exercer? Aquela fé que você só vai observar, ou aquela fé que vai rasgar o teto nesta manhã, que vai rasgar o impossível e vai tocar o coração de Deus? O que te prendia está sendo quebrado hoje. O que te paralisava está virando troféu do teu milagre, troféu da tua cura, troféu da tua libertação. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Ora masturi me clama labaia. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, ande com pessoas que vai ajudar a tua fé, que vai rasgar o teto do impossível e vai tocar o coração de Deus. Assim como esses 4 homens, eles não olharam a porta que estava fechada, mas eles olharam para o céu que está aberto. O que eu quero dizer para você: quando você se deparar com a situação que talvez você vai olhar, a porta vai estar fechada, vai estar bloqueado, mas olhe para o céu, que a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em teu coração aqui nesta manhã. Pode